Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esta aqui é uma live devocional, tá? Onde eu vou compartilhar um pouquinho da minha jornada de fé com vocês. Então eu só gosto de frisar isso, gente. Por quê? Tudo que eu tô falando aqui não é sobre, verdade absoluta, não tô ensinando nada, não estou pregando, tá? Eu estou compartilhando, né, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou estudando. E eu tô compartilhando o meu processo, né? Falo que eu tô ainda nessa. Eu sinto que eu tô no início da caminhada, porque eu sou batizada nas águas já há muitos anos, né? Mas eu sinto que uma conversão de verdade, assim, do meu coração, foi esse ano, foi há super pouco tempo. Na verdade, começou no ano passado, né? Um pouco antes do meu aniversário. E aí esse ano se intensificou. Eu sinto que esse ano Jesus me convidou a fazer mergulhos mais profundos, né? A realmente dar passos de fé maiores. Então, eu tô muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada de fé, com o propósito de inspirar vocês para que vocês também ou retomem ou peguem mais firme na jornada de fé de vocês. Então aqui é uma live realmente para a gente se inspirar, para a gente compartilhar e para a gente, né, expandir aquilo que Jesus diz a nós, né, através da Bíblia, através da palavra dele, e fortalecer os ensinamentos dele na nossa mente e no nosso coração. Então toda live que eu faço aqui tem eu compartilho com vocês algo da palavra de Deus que eu estou lendo no momento, por isso que eu falo que é um devocional, é o nosso pão diário. Eu sempre leio um pouquinho da palavra de Deus para vocês e o meu entendimento sobre aquela passagem. Lembrando que também é como, né, eu sinto que a Bíblia não é como um livro, porque ela é algo muito mais profundo do que isso. E eu sinto que assim, é algo que realmente Jesus, Deus fala diretamente conosco, muitas vezes não de uma forma intelectual, racional, às vezes a gente nem entende tanto, mas a gente recebe esse pão diário, né, esse alimento no espírito, nosso coração sente. Então, sabe aquelas palavras que às vezes a gente ouve, ou como a música mesmo, que às vezes a gente ouve e a gente não entende, mas aquilo tem um efeito em nós, dentro de nós. Então, eu sinto que quando a gente lê a palavra é assim, às vezes a gente não entende, mas aquilo chega ao nosso espírito, aquilo de alguma forma transforma, tem efeito, tem impacto no nosso coração. E aí, eu não só leio alguma passagem da Bíblia nessas lives, como eu também trago alguma reflexão. Então, as lives têm um tema, e o tema de hoje é emoções. Então, eu vou compartilhar um pouquinho sobre os meus pensamentos em relação ao nosso coração, em relação às nossas emoções, porque nós somos regidos por emoções, só que muitas vezes por emoções descompensadas, né? Eu sinto, gente, como se o nosso coração fosse assim um mar, né? É uma água que muitas vezes é um mar que muitas vezes está revolto, está agitado, né? As ondas estão grandes e a gente acaba, né, caindo nestas ondas, a gente acaba sendo levado por essas ondas. Então, eu sinto que a gente olhar com atenção, olhar com uma lupa para as nossas emoções é algo totalmente necessário. A palavra só tem efeito quando ela é posta em prática. Perfeito, Anderson. As mãos que ajudam são mais santas que as bocas que oram. Perfeito. Essa frase é de Shakespeare, não é? As mãos que ajudam são mais santas que as bocas que oram? Ou não? ou foi Paulo que escreveu isso? Porque Paulo era todo também poeta, né? Então, mas se não me engano, me parece Romeu e Julieta, Shakespeare. Você vai me dizer se eu tô enganada ou não. Então, amores, nessa live de hoje vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero ler pra vocês. Obrigada pelos elogios, gente. Ah, essa frase é da Madre Teresa de Calcutá. Olha só, não é nem de Shakespeare nem de Paulo. É da Madre Teresa de Calcutá. Ah, ela é outra que, olha, foi realmente uma expressão de amor, né, aqui. E também tinha muita sabedoria e com certeza dá pra ver que ela sabia lidar com as emoções dela, né, com o coração dela. Então, amores, nós vamos nos apoiar hoje
Eu vou começar trazendo para vocês Provérbios 4, tá bom? Mas nós vamos ler algumas outras coisinhas hoje que eu separei aqui para vocês. Deixa eu até abrir aqui. E uma das coisas, gente, que eu queria falar é de algo que eu ouvi hoje até pela manhã, né? Quando eu fui à igreja, né? Hoje é dia de ceia. E aí o pastor da minha igreja, ele falou algo que eu falei, caramba, isso é muito real. Aqui. Tá, peraí, deixa eu só pegar aqui o que eu separei pra ler pra vocês, gente. Algo que é muito real, que é o seguinte. Nós, hoje, tem alguns estudos, até tem pesquisas que mostram que o grande medo do ser humano é ser rejeitado. Então, nós carregamos muito o medo da rejeição. E isso acaba afetando muito, gente, a nossa vida, a nossa lida com as pessoas, a nossa lida com as coisas e até mesmo a nossa fé. Porque nessa de sermos rejeitados, às vezes a gente se presta a algumas coisas. Olha aí, meu medo. Pois é, não só o seu medo, viu, João? De muita gente, de todos nós, na verdade, né? Eu acho que em algum nível, amores, todos nós temos esse medo de sermos rejeitados, né? Rejeitados por alguém, ou até mesmo sermos rejeitados por Deus, né? Não sermos aprovados por Ele. A gente tem esse pensamento, às vezes, né? Como se fosse possível que Deus não nos aceitasse, né? Que Deus nos rejeitasse. E a gente acaba projetando esse medo nas nossas relações, nas pessoas. E aí, o que acontece? A gente acaba perdendo nossa espontaneidade, né? A gente acaba, às vezes, até traindo um pouco a nossa essência, traindo o nosso coração. Porque, na verdade, pensem que assim, se a gente carrega o medo da rejeição, qual que é? Olha só, fui rejeitada há 4 anos, até hoje não consegui superar. Medo de rejeição é carência afetiva, falta de afeto em algum momento da vida. Pois é, tem vários. Eu já até fiz, né, uma imersão com este tema, com este assunto, porque é algo muito profundo, gente. Quando a gente pensa em autoestima, por exemplo, nossa, tem tantas coisas que envolvem isso, né? Então, quando a gente pensa em rejeição, é a mesma coisa. Tem muitas. Dá pra gente explorar muitas questões, né, que estão enraizadas nesse medo da rejeição. Mas aí pensem que se a gente carrega esse medo, se isso tá latente em nós, todos nós carregamos, né, em algum nível esse medo da rejeição. E aí quanto maior esse medo estiver atuando em nós, mais nós vamos pender para a necessidade da aprovação externa, né? Mais nós vamos ficar querendo agradar as pessoas. E aí, esta necessidade de aprovação externa, esta necessidade de agradar ao outro, faz com que a gente desagrade a nós mesmos, a nossa essência, ao nosso coração e até mesmo a Deus. Então, entra o que eu falei, muitas vezes a gente trai os nossos valores, a gente acaba até se perdendo de nós na tentativa de ser aceito pelo meio em que nós estamos. Por isso também que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente anda, né? Em qual meio nós estamos inseridos, porque querendo ou não, gente, isso afeta sim. Se você tá num lugar, se você tá num ambiente onde as pessoas, por exemplo, ninguém ali fala de Deus, ninguém conhece, ninguém tem intimidade com Deus, vai ser difícil você conseguir ser você, vai ser difícil você conseguir até se sentir à vontade, porque aquelas pessoas você vai estar, né, cheio de uma sabedoria, né? Você vai estar cheio de coisas do espírito que as pessoas não vão entender. E elas não é nem por mal, mas elas muitas vezes não vão entender por uma falta mesmo de contato com isso. Eu lembro que teve uma vez, gente, que eu pensei nisso, sabe? Eu lembro que eu mandei um áudio pra minha tia Eliana, que é assim, eu falo que ela é meu braço direito, é a minha melhor amiga. E aí eu tava conversando com ela, né, sobre amor, por exemplo, gente. Quando nós não temos, né, o conhecimento do amor de Deus, do amor de Jesus, é tão difícil a gente conhecer o amor. Primeiro que eu já falo, né, na minha visão, lembrando que aqui não estou falando sobre verdades absolutas, não estou falando sobre isso é assim. Gente, eu estou compartilhando como eu sinto, como eu experimento, como eu penso, como eu vejo, tá? Tô compartilhando mesmo com vocês vão até me falando aqui se faz sentido ou não.
mas na minha concepção, na minha visão, o ser humano está neste mundo para descobrir o amor, o verdadeiro amor, porque nós achamos que conhecemos o amor, só que o amor humano, ele é um amor muito autocentrado, ele é um amor egoísta, então é um amor muito condicional. Eu te amo se eu te amo nessa condição X, eu te amo se você fizer tal coisa, ou seja, nós condicionamos o nosso amor, enquanto que, né, Jesus nos ensina um amor incondicional. Quem é que conhece o amor incondicional? Né? O amor que realmente perdoa, o amor que não se abala, né? O amor que ultrapassa o tempo, né? Que transcende, um amor transcendental, um amor incondicional. Um amor onde não tem opostos, né? O amor que não se vangloria, o amor que não inveja, o amor que não sente ciúmes. Tanto é que nós experimentamos o amor com muitos apegos, com posse, né? E isso gera ciúmes, isso gera inveja, isso gera insegurança, isso gera raiva, isso gera vários sentimentos que talvez, né? Eu acho que não faziam parte, né? Eu só acho que não faziam parte definitivamente do coração de Jesus. Eu não consigo pensar em Jesus sentindo, né, esse amor com posse, né? O amor com inveja, o amor com ciúmes, o amor com essa, né, com esse egoísmo que nós humanos, né, carregamos muitas vezes. Então, enfim, eu sinto que nós estamos aqui para aprender sobre isso e eu sinto que quanto mais a gente busca a Cristo, né, quanto mais a gente busca conhecer o coração de Deus, o coração de Jesus, mais nós vamos tendo experiências com o amor verdadeiro. Então, mais nós vamos conhecendo desse amor que transcende, desse amor incondicional. E é uma experiência, gente. Eu sinto assim, na minha jornada, eu sinto que o amor, ele é uma experiência, sabe? Quanto mais a gente vai buscando a Deus, quanto mais a gente vai querendo, né, realmente ver a face de Cristo, mais a gente começa a ter o nosso coração sendo quebrantado, mais a gente começa a sentir esse constrangimento da graça, do amor de Deus. E isso vai nos inspirando, isso vai nos motivando para que a gente tenha relações mais saudáveis, para que a gente seja mais compreensivo, para que a gente seja mais paciente, para que a gente seja mais gentil, para que nós sejamos mais genuínos nas nossas intenções, né? Sabe aquela oração? Tem uns salmos também que diz sobre isso, né? Sobre a gente purificar o nosso coração, a gente purificar as nossas intenções, para que cada vez mais, gente, a gente consiga acessar esse amor que já está em nós, que faz parte da nossa essência. Eu creio nisso, que a nossa essência, ela é genuína, ela é esse amor, né? Nós temos a imagem e semelhança do nosso Criador em nós. Só que a gente precisa fazer uma faxina, a gente precisa remover, né, os obstáculos que estão nos separando da nossa essência, que estão nos separando desse amor. E Jesus é o maior professor disso, é o nosso maior professor em relação ao que é amar de verdade, né? Porque Jesus, ele amava não só as pessoas, mas ele amava em primeiro lugar ao Pai. Então ele era extremamente fiel, ele era extremamente obediente ao Pai, ele amava ao Pai acima de todas as coisas. E nós também devemos querer isso, desejar isso, amar a Deus sobre todas as coisas, amar mais a Ele do que toda e qualquer coisa, do que toda e qualquer pessoa. E nós normalmente, né, acabamos invertendo a ordem das coisas e a gente busca a Deus, a gente fala que a gente ama a Deus, mas muitas vezes a gente tem muitos apegos, a gente tem um amor maior às nossas necessidades, ao nosso próprio eu até, né? Muitas vezes nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Então nós acabamos criando ídolos, né? Os ídolos, eles podem ser coisas, podem ser pessoas, podem ser objetos, pode ser o dinheiro, pode ser as suas posses, pode ser tantas coisas, gente.
Então temos que tomar muito cuidado com isso e pedir diariamente para que o verdadeiro amor de Cristo seja revelado a nós, que nós, na verdade, tenhamos este desejo genuíno de conhecer a face de Cristo, de conhecer o coração de Jesus, né? Para que a gente consiga aí, quem sabe, mais e mais a cada dia experimentar desse amor genuíno. E aí dessa forma a gente vai descobrindo o que é amar, o que é o amor, o que é amar, o que é viver uma vida com amor de verdade. E aí, amores, isso entra no que eu estava dizendo, né, no que eu trouxe no início da live, sobre o nosso medo da rejeição. Porque se a gente coloca o nosso foco no medo, não tem como a gente querer viver uma vida de experiências com o amor, uma vida de experiências com Jesus, se nós estamos presos nessa necessidade de agradar ao outro. Se a gente fica buscando amor no mundo. Porque muitas vezes é isso que acontece, a gente fica buscando aceitação, a gente fica buscando amor no mundo. Só que no mundo a gente nunca vai encontrar isso. E aí o que acontece? A gente se frustra. Ai, Cláudio, bem-vindo, querido. Obrigada pelo coração. Como eu posso ser cristão se não dou bom dia ao porteiro do prédio? Anderson, pois é, nós não devemos, né, em Tiago, a gente aprende muito sobre isso, né, sobre a fé e sobre ser cristão de verdade, que é nós não só sabermos a teoria, mas nós colocarmos em prática, porque o que vale, sim, é a prática. O que importa, gente, é o quanto nós estamos exercitando aquilo que a gente sabe, não é só o conhecimento. Os fariseus, eles eram riquíssimos de conhecimento, eles tinham sabedoria. O próprio, né, diabo tinha, né, sabedoria. Ele tinha, né, tinha sabedoria. Só que a questão é, o que você vai fazer com essa sabedoria? Você vai usar para benefício próprio, para se enaltecer, para tirar vantagem, para manipular, para satisfazer o seu eu, o seu ego, ou você vai de fato praticar, né, e colocar a sua sabedoria em prol de todos, buscando, né, se alinhando à vontade do Pai. Porque isso é fé de verdade, gente. Isso é o evangelho, a gente colocar em prática, a gente tirar o foco do nosso próprio umbigo, do nosso próprio eu e colocar os olhos, fixar os olhos em Jesus. Pensar no outro, buscar essa transformação da nossa mente, a transformação do nosso coração. Então a gente não pode ficar com foco em agradar, em buscar amor no mundo, porque não tem como nós servirmos a dois senhores, ou nós servimos ao mundo, ou nós servimos a Deus. Não dá pra gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O nosso foco, gente, ele não dá. Nós mulheres, a gente tem quase que esse dom, essa maestria de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que na nossa vida espiritual, isso não funciona. Não dá pra gente querer focar em duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo ao mundo. Ou nós buscamos o amor em Deus, aceitação em Deus, no nosso Pai, ou a gente busca entender, reconhecer, conhecer, descobrir a nossa verdadeira identidade em Cristo, ou nós ficaremos sedentos para sempre, buscando essa aceitação, buscando a nossa identidade, buscando o amor no mundo. E isso, gente, é um caminho que não vai ter fim. É você ficar, como que diz aquela expressão? Correndo em círculos. Acho que é isso, né? Correndo em círculos que fala, né? Que é você não sai do lugar. Porque o mundo, ele nunca vai trazer o verdadeiro amor, ele nunca... E aí, às vezes, a gente projeta isso, inclusive, a gente transfere isso ao outro. Então, a gente coloca toda a nossa carência afetiva, todos os vazios que existem em nós transferimos isso às pessoas. Então, a gente fica de qualquer forma, a gente fica tentando de qualquer maneira agradar as pessoas, agradar alguém. A gente fica buscando essa aceitação
nas nossas relações. E isso acaba ficando extremamente desagradável. Como assim, o Marco disse? Marco, como assim, qual parte? Me conta aqui, o que você ficou na dúvida que eu repito, tá? Então, eu tô aqui, Renato, fazendo os dois comparativos, né? Quando a gente coloca o foco em Jesus, quando a gente busca Ele, a face dele, conhecer o amor dele, e quando a gente fica nessa busca incessante de buscar aceitação, de buscar agradar as pessoas, ou quando a gente fica achando que nós vamos encontrar amor no mundo. Só que eu penso, amores, que a gente tem que realmente levar a sério, sabe, a palavra. A gente tem que não só ler a palavra, mas realmente colocá-la em prática, como até já falamos aqui, né? E nós temos que ter este desejo genuíno de ter essa experiência com Deus. A gente tem que buscar conhecer mais a Ele, buscar mais, conhecer o coração, o caráter de Jesus, sabe? Para que a gente se firme na nossa verdadeira identidade. Porque quando a gente se firma na nossa verdadeira identidade, essa carência, né? Esse medo da rejeição, essa necessidade de agradar ao outro vai diminuindo. Você vai ficando mais firme, você vai ficando com mais consciência daquilo que você realmente é. Você vai, sabe, seu coração começa a se esvaziar de você, das suas carências, das suas necessidades, e você começa a se preencher desse amor de Deus, do nosso Pai. Porque uma vez que a gente busca, amores, a gente encontra. E aí, ó, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso está em João, capítulo 6, versículo 37. Jesus nunca, gente, jamais vai rejeitar alguém que buscar a Ele de todo o coração. Então, às vezes, a gente não sabe, eu sei, né, que muitos aqui que estão me ouvindo, tem uma galera daqui, por exemplo, né, que... Obrigada, Gil! Tem uma galera que me acompanha até no Instagram. Esses dias, né, a Dani tá aqui? A Dani me mandou mensagem falando que tem, né, me visto lá no Instagram, compartilhando mais coisas sobre Deus, sobre Jesus, e que isso, inclusive, tem motivado ela para que ela também, né, busque esse aprofundamento em Jesus, busque... Ai, a Dani tá aqui! Obrigada, divina palavra, a voz ela é muito confortável de ouvir. Ai, que especial é isso. Qual que é o seu nome, amore? Do arroba Divina Palavra. Sim, Marco, eu faço live de domingo, segunda, terça e quinta. Só não faço de quarta, sexta e sábado. Matheus, bem-vindo, Matheus. Obrigada, viu, pelo carinho. Pensei que fosse a Sandy. Olha aí, outra pessoa falando da Sandy, gente. Olha só que curioso. Hoje vocês lembraram da Sandy comigo. Que bom, porque eu acho ela um amor, linda, fofa. Então eu considero um elogio. A voz, olha só! A voz, gente. Ai, que bom. Preciso buscar a afinação da Sandy também para cantar. Amém, amém, Renato. Que Jesus te abençoe muito também, viu? Então, amores, é muito importante que a gente olhe para as nossas emoções, né? E realmente busque o nosso firma. A gente precisa. Eu sinto que as nossas emoções, como eu disse, é uma água, sabe? É como um mar que a gente carrega dentro do nosso coração, que a gente tem que se observar, a gente tem que ficar de olho nessas ondas. Nessas ondas estão muito grandes, se o mar está muito agitado, né? Por quê? As nossas emoções, amores, o nosso coração. Eu não sou mais alta que a Sandy, não, Cláudio. Eu sou exatamente da altura dela, você acredita? Talvez, assim, uns 3 centímetros a mais que ela. É que ela é bem pequenininha, mignon, né? Eu sou um pouco... Meu corpo não é tão... Acho que ela tem uma estrutura óssea mais fina, assim, menor. Mas de altura mesmo, eu sei porque, gente, já fui dublê dela, vocês sabiam? Gente, live é assim, né? Ao vivo, então às vezes eu perco o foco um pouco. É bem sanguínea a pessoa aqui, gente. Eu já fiz, gente, só um PS. Eu já fiz um trabalho com a Sandy real, um trabalho para Boticário, e eu fui dublê dela.
E eu estava. É que eu uso uns saltos, gente, altos, bem altos. Eu gosto de salto. Mas então, assim, ó, vamos lá, vamos retomando o foco. Deixa eu tomar uma água. Então, amores, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções, com o nosso coração, porque o nosso coração, assim como, né, quando eu falo coração, eu tô querendo dizer as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas são traiçoeiras, né? Não falam que o mar é traiçoeiro? Então, as nossas emoções também são traiçoeiras. Às vezes a gente tá sentindo algo e a gente não pode se deixar levar por aquilo que a gente tá sentindo. Entende? Ai, sanguínea é o temperamento. Temos alguns temperamentos que tem a ver um pouco com a nossa personalidade. Por que eu comecei a falar baixo, gente? Doida. Acho que é por conta do horário, será? Pode ser isso. Do nada, né? Comecei a falar baixinho, como se tivesse alguém dormindo. Mas, então, amores, a gente precisa se firmar cada vez mais, né? Fixar realmente os nossos olhos na cruz, em Jesus, buscar cada vez mais descobrir o coração de Jesus, querer conhecer o coração dele, buscar a ele, buscar se alimentar da palavra de Deus. Porque quando a gente se alimenta da palavra, por exemplo, amores, quando a gente lê a Bíblia, nós estamos alimentando não só o nosso coração, mas também a nossa mente. E da nossa mente, pensem que assim, a nossa mente, gente, eu falo isso sempre para os meus alunos, que a nossa mente ela é como se fosse uma terra, um solo muito fértil. E aí, dependendo do que você coloca nessa terra, aquilo vai aumentar, aquilo vai se desenvolvendo, vai florescendo, né? Então, se você só se alimenta, você só planta, você só coloca, só joga sementinhas de pensamentos ruins, o que vai acontecer, gente? Você vai começar a ser convencido de que aqueles pensamentos são reais. E aí não vai ser só um achismo seu, não vai ser só uma análise sua, não vai ser só um achismo seu. Você vai começar a achar que aquilo realmente é você. Você vai começar, inclusive, a achar que Deus pensa isso sobre você. E não, na verdade é você que pensa isso de você. Você já parou pra pensar? Você já parou repararam pra fazer essa pergunta? Com sinceridade, de forma genuína. E assim, não, sabe quando você abre a sua mente mesmo, assim, abre o seu coração para descobrir, você fala assim, eu não sei, eu quero esquecer o que eu acho que eu sei. E eu quero me abrir para o novo, eu quero me abrir para descobrir o que Deus pensa de mim. Entende, gente? Porque nós muitas vezes temos uma visão de Deus equivocada. A gente acha que conhece a Deus, a gente acha que conhece o coração, o caráter de Deus, do nosso Pai. Só que a gente não conhece. A gente fica achando que aquilo que a gente carrega dentro de nós é o que Deus pensa em relação a nós. E não é assim. Olha só, após começar a ler a Bíblia com o coração aberto, meditando e estudando, minha vida mudou e sei que a de todos também mudará. Amém. Com certeza. É isso, gente. Ler a Bíblia com o coração aberto, meditando e estudando. Por que o coração aberto? O que é o coração aberto? É você se permitindo descobrir coisas que você sabe que você não sabe. Porque uma coisa é falar, eu tenho certeza que eu sei. Eu sei que é isso, não, é isso. Tenho certeza, é assim. E outra coisa é falar, eu acho que eu sei, mas eu quero estar errada. Eu quero descobrir que eu não sei. E eu me abro para ver isso. Jesus, me leva a ter uma experiência contigo. Espírito Santo de Deus, eu quero ler a Bíblia com os olhos do Espírito Santo. Eu quero que a palavra seja revelada a mim. Eu não quero entender racionalmente, eu quero sentir aquilo. Eu quero que aquilo realmente possa tocar em mim. Eu quero que aquilo que eu li fique ressoando em mim.
porque isso gerará frutos em algum momento, gente. Então é importante a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, então nos nutrirmos de pensamentos verdadeiros, pensamentos que tenham a ver com o caráter do nosso Pai, do nosso Criador, que é Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente se abastece daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente é a palavra de Deus. E aí, o que acontece? A gente vai fortalecendo a nossa mente e isso vai fortalecendo também, isso vai dando uma direção a esse mar, que é o nosso coração, essas águas que estão dentro de nós, que está no nosso coração. Porque senão essas águas, elas ficam, gente, fica descompensada. E aí a gente se deixa levar por essas águas descompensadas. E aí nós somos atropelados pelas nossas próprias emoções. Então quando diz, né, que o nosso coração, ele é enganoso, ele é traiçoeiro, é por isso, porque muitas vezes a gente começa a ter emoções, a gente começa a alimentar certezas dentro de nós, a gente começa a ter sensações, experimentar de sentimentos que são totalmente falsos, que são mentiras, que são coisas que o inimigo coloca, aproveita das nossas fraquezas e fica ali colocando na nossa mente, gerando aquilo no nosso coração. E o nosso coração começa a ser, então, um lugar onde essas águas ficam paradas e aquilo vai gerando angústia, aquilo vai gerando mágoa, aquilo vai gerando ressentimento, aquilo vai gerando culpa. E isso vai nos afastando, gente, daquilo que Deus tem para nós. Isso vai nos afastando da nossa verdadeira identidade. Isso vai nos afastando daquilo que Deus deseja que a gente conheça. Isso vai nos afastando, digamos assim, do amor dele. Só que quando a gente busca por ele, quando a gente começa a se abastecer da palavra dele, isso vai sendo assim, parece que vai purificando mesmo o nosso coração, não só os nossos pensamentos, mas também vai purificando o nosso coração. E uma vez que o nosso coração começa a ser purificado pela palavra de Deus, a gente começa a experimentar de um renovo no coração, na alma, no espírito. A nossa vida começa então a ser transformada, porque a gente começa a experimentar novos sentimentos. E quando a gente começa a experimentar novos sentimentos, a gente começa a ter novas perspectivas. Então a gente começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. A gente começa a lidar com as coisas de uma forma diferenciada. A gente muitas vezes nem se reconhece, porque a gente se vê diante de uma situação onde antes você teria uma atitude, teria uma reação e você começa a falar, opa, peraí, agora os meus sentimentos não vão mais ser desgovernados. Eu não vou me deixar guiar por esses sentimentos. Agora eu tenho a rédea desses sentimentos. Então você começa a ter uma postura diferente diante das coisas. E isso começa a trazer o quê? Um novo estilo de vida. Você começa a experimentar de novas coisas. E aí você começa a se alegrar. Você começa a falar, nossa, eu estou lidando com isso de uma forma mais leve. A coisa está mais suave. Isso gera, gente, alegria. Isso gera vida. Isso gera uma relação de mais de proximidade a Deus, a Jesus. O fardo de Jesus é suave, é leve. Por quê? Porque ele já fez o mais pesado por nós, inclusive. Então a gente pode descansar nele, a gente pode procurar a ele para lidar com os pesos da vida. Porque sim, teremos situações difíceis, teremos adversidades, teremos sentimentos difíceis de serem administrados, difíceis de serem controlados, mas não importa, se a gente se apoiar em Jesus, conseguiremos lidar com esses sentimentos de uma forma diferenciada. Nós não seremos governados por eles. E a gente começa a ter maturidade. Isso vai desenvolvendo em nós, gente, uma maturidade. Isso vai gerando em nós, inclusive, sabedoria. A gente vai sabendo realmente lidar com as coisas de uma forma completamente diferente. E a gente começa a ser luz no mundo.
Porque a gente já não age mais como as pessoas agiriam. A gente não vai nesse automático, a gente não faz o que todo mundo faz. A gente não se comporta como todo mundo se comporta, a gente não tem as mesmas falas, a gente não tem as mesmas atitudes. E aí você começa de fato a fazer a diferença. E aí você começa a ser esta luz, este pontinho de luz que faz a diferença, que inspira as pessoas a buscarem um outro jeito de viver. Isso gera emoções mais saudáveis, isso gera emoções reais. Aquilo que é real é aquilo que tem a ver com o nosso Criador, com Deus, com o caráter de Deus. Então a gente precisa mais e mais, amores. Eu quis compartilhar isso e eu quero ler para vocês Provérbios 4, que fala bastante sobre a gente guardar o nosso coração. É um provérbio bem conhecido. E eu quero ler para vocês vão ver como tem a ver com isso que a gente está conversando. Inclusive para vocês verem como na palavra a gente encontra este direcionamento para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, um direcionamento para a vida, para que a gente lide com as coisas de um outro modo. A gente realmente tem um guia para a nossa vida, para lidarmos com as circunstâncias mais adversas. A gente tem histórias, a gente encontra ali histórias, mesmo antes, né, da vinda de Jesus, a gente encontra histórias que nos fortalecem, que nos inspiram, que nos trazem esperança. Então eu quero ler. Ai, que fofa, Dani. Então eu vou ler para vocês, gente, Provérbios 4, que diz assim. Eu vou ler a versão NVI, tá? A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Inclusive, gente, ó, só fazendo um PS aqui. Discernimento é algo muito importante da gente pedir nas nossas orações. Para que Deus nos dê discernimento. Para que a gente tenha esta compreensão daquilo que vem dele e daquilo que não vem dele. Porque às vezes o nosso coração, lembra? As nossas emoções, elas são traiçoeiras. Nosso coração é enganoso. O que isso significa? Que a gente começa a se iludir com as coisas. A gente começa a achar que aquilo que é ruim é bom. Porque parece que é bom. Mas será que é bom de verdade? Será que tem a ver com aquilo que Deus quer para nós? Será que tem a ver realmente, é a vontade de Deus para nós? Então a gente precisa pedir em oração para que Jesus traga, para que o Espírito Santo de Deus revele a nós e nos conceda discernimento daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é, a separação do joio e do trigo, sabe? Para a gente conseguir não se deixar levar por aquilo que é mentira, para aquilo que é fake, para aquilo que parece que é, mas não é, tá? Então, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu ainda era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então, amores, quando a gente busca a palavra de Deus, a gente começa a ter esta sabedoria. Porque na Bíblia a gente encontra resposta para tudo. Para pensamentos, para sentimentos, para comportamentos. Só que a gente precisa o quê? Além de buscar o conhecimento, a gente precisa buscar a compreensão deste conhecimento. Porque a sabedoria, você pode ter conhecimento, você pode ter sabedoria, mas se você não souber usar essa sabedoria, de nada vai adiantar. Então a gente precisa pedir não só a sabedoria, mas também a compreensão daquilo que a gente carrega, dessa sabedoria, desse conhecimento.
e colocá-la em prática, ou seja, guardá-la em nós. Não só saber na cabeça, né, mas sim guardá-la no nosso coração. E isso trará vida. Por que vida, gente? Vida é o quê? É esperança, é entusiasmo, é alegria. Então, quando a gente guarda os mandamentos de Deus, quando a gente guarda a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, nós temos vida em abundância. Porque a gente sabe, a gente conhece, a gente sente aquilo que vem dele, aquilo que é real. E a vontade de Deus pra gente, a vontade do nosso Pai pra nós, sempre será uma coisa boa, sempre, talvez não boa pro nosso ego, como eu fiz um vídeo já, numa live anterior eu falei sobre isso. Porque às vezes a gente não estamos alinhados à vontade de Deus, ao propósito de Deus, e aí vai parecer que aquilo não é bom, mas na verdade é. Porque o nosso mundo, né, nosso verdadeiro lar, os nossos tesouros não devem ser acumulados aqui na terra. Então o nosso lar não é aqui, nosso lar é junto do nosso Pai, na eternidade. O nosso tesouro tem que ser na eternidade e não aqui, tá? Então, não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. E aí, gente, um outro parênteses. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Então, quando tá apertando a coisa, a gente tem que fazer o quê? Buscar essa sabedoria. Porque muitas vezes a gente está ali, né, estudando, a gente tá lendo a palavra, a gente tá orando e tal. Aí na primeira adversidade, o que faz? A gente já desiste. A gente começa a ter pensamentos estranhos, a gente começa a se sentir mal. E aí a gente se esquece de tudo aquilo que a gente estava estudando, de tudo aquilo que a gente estava, né, adquirindo. Só que são nesses momentos de provações, a provação, ela produz perseverança. Então é naquele momento que você realmente tem que buscar mais e mais o entendimento daquilo que Deus quer de você, daquilo que Deus pensa a respeito de você. É aí que você tem que buscar essa sabedoria na palavra, essa sabedoria em oração, e buscar também a compreensão disso, o entendimento disso. Aí olha só, dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá a vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria. Gente, Deus sempre irá nos conduzir pelo caminho da sabedoria, pelo caminho da eternidade, pelo caminho da luz, da vida eterna, da vida em abundância. Deus deseja que todos nós conheçamos a verdade da nossa existência, a verdade da eternidade. Deus deseja isso para nós, que todos nós tenhamos acesso aos planos dele, aos planos de eternidade dele para cada um de nós. Ó, prestem atenção, gente. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Quando a gente busca a vontade de Deus, a gente encontra as respostas. A gente pode até tropeçar no sentido que tá falando, né? Quando correr, não tropeçará. Ou seja, a gente não vai cair, sabe, lindezas? A gente pode até titubear, mas se a gente estiver firme, se nós estivermos firmes mesmo, se ao primeiro obstáculo a gente já ter essa seriedade, essa devoção a Deus, buscar meditar na palavra, jejuar, orar com fervor, com fé, aquilo não vai nos fazer titubear, aquilo não vai nos derrubar. Muito pelo contrário, aquilo vai gerar ainda mais intimidade, ainda mais proximidade, mais profundidade na nossa relação com Deus.
É uma escolha nossa. Por isso que a gente precisa buscar a sabedoria, porque a sabedoria vai nos conduzir a termos esse tipo de postura, a termos essa atitude, tá? Ó, amores, aí seguindo. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Não subestimem o mal, gente. Não subestimem o ego de vocês. Não subestimem o caráter deturpado que existe na nossa carne, na nossa humanidade, porque a gente cai. Não desprezem, não achem que, eu já tô, imagina essa situação que antes pra mim pegava, mas hoje em dia eu já tô super, nem é fichinha pra mim. Cuidado, tá? Eu penso que a gente sempre, a nossa carne, gente, ela é, eu falo, né, que a droga, já diz, né, a gente pode ver vários casos. A droga, ela vicia. Por quê? Porque ela tem algo que parece que ela engana o nosso sistema nervoso. Ela nos engana. Então, a gente parece que a gente tem uma sensação de que aquilo é bom, de que aquilo faz bem. E quando vê, você não consegue ficar sem aquilo. Ela gera sensações que parecem ser positivas, mas ela tá te levando para a ruína. Ela tá te levando para a destruição. Então, cuidado. Não menosprezem o ego de vocês, porque todos nós, gente, todos nós temos um ego muitíssimo alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar sempre pedindo a Deus, a Jesus, que purifique o nosso coração e revele a nós as nossas verdadeiras intenções. Porque quantas coisas a gente faz que parece que a gente está fazendo de forma inofensiva, parece que a gente está fazendo, de coração. E não é. Tem uma intenção que não é verdadeira, que não é genuína. Então a gente precisa pedir por essa purificação, tá? Cuidado. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Olha só essa parte, gente. O caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. E, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque o caminho do mundo, aquilo que o mundo nos ensina, aquilo que o mundo nos inspira, nos leva a caminhos desconhecidos. Quando a gente vê, a gente tá errando, a gente tá tropeçando, a gente tá pecando e a gente nem sequer sabe quando foi que a gente começou. É sutil, entende? Como eu estava dizendo, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com os nossos sentimentos. Aí você não tá vendo ou tá fingindo. O que é amore? Eu não tô vendo mesmo, eu tô lendo aqui pra vocês. Me ajudem a vender minha rifa para o custeio dos meus exames em nome de Jesus. Não entendi, Poliana. Ajuda a irmã. Gente, aqui é uma live devocional, então assim, eu tô compartilhando com vocês um pouquinho da minha leitura, né, do meu momento mesmo de oração, no meu momento de meditação, de reflexão. Então, eu não consigo realmente... Tem um momento antes de eu começar a falar, tem um momento que eu dedico só a ler pra vocês. Eu fico interagindo com vocês, leio aqui as mensagens, mas depois quando eu começo a falar, eu começo a entrar num fluxo, eu começo a ler, que daí eu não consigo ficar parando pra ler aqui os comentários, porque senão eu perco o foco, né? Como agora eu perdi, que eu tô lendo aqui, aí eu interrompi aqui a leitura. Deixa só eu terminar aqui e a gente já conversa aqui no chat, pode ser? Só pra gente finalizar, tá bom? Então, ó, prestem atenção aqui, gente, depois a gente conversa aqui no chat, tá? Ó, isso eu tô falando, gente, para que vocês também possam usufruir. Eu tô aqui para compartilhar, mais uma vez, eu tô aqui para compartilhar com vocês aquilo que eu tive de reflexão, aquilo que eu tive de entendimento.
Então, assim, eu tô aqui para estender a vocês isso, para que vocês também possam ser edificados, para que vocês possam levar com vocês essas reflexões que eu estou fazendo a mim. Tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, primeiro eu falei para mim mesma. Então agora eu estou compartilhando com vocês para que vocês tenham a oportunidade de fazer o mesmo, de fazerem essas mesmas reflexões. Então eu tô falando com essa intenção de vocês ouvirem, prestem atenção para que vocês possam sair da live de fato com o coração mais abastecido, tá bom? Então vamos lá. Provérbios 4, agora eu vou ler então versículo 20. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Gente, então prestem atenção nisso. Vou ler de novo, tá? Desde o versículo Provérbios 4, versículo 20. Meu filho, pensem, gente, como se assim, Deus falando conosco agora. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Uma vez que a gente guarda as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus, uma vez que a gente começa a carregar as promessas de Deus em nosso coração, a gente encontra luz, a gente encontra vida, a gente encontra direção, a gente encontra saúde, renovação. Então a gente precisa, se apegar a isso, a gente precisa buscar por isso, a gente precisa dar esse primeiro passo, a gente precisa querer encontrar e escutar aquilo que Deus quer nos dizer. A gente precisa fazer a nossa parte. Acima de tudo, versículo 23, conhecido. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lembra que eu falei? Nosso coração, nossas emoções. Se o nosso coração, se a gente começa a deixar as nossas emoções ficarem desgovernadas e nos dominarem, aonde nós iremos parar? Aonde nós iremos parar? Um lugar de morte. Emoções descompensadas, desgovernadas, regendo a nossa vida, vai nos levar à morte. A morte espiritual e às vezes a morte física, porque a gente começa a ser tomado por mentiras, o inimigo começa a colocar mentiras na nossa mente, aquilo começa a tomar conta do nosso coração e aquilo começa a tomar conta da nossa vida. Então a gente precisa renunciar a essas mentiras, blindar o nosso coração, pedir para que Deus, para que Jesus, para que o sangue de Jesus purifique e blinde o nosso coração, as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente comece a se abastecer daquilo que Ele garante para nós, daquilo que Ele promete para nós, que é vida, vida em abundância, luz. Afaste da sua boca as palavras perversas, que fique longe dos seus lábios a maldade. Gente, quem fala aquilo que não edifica, tá levando morte, tá levando destruição, não está agregando em nada, não está trazendo luz, pelo contrário, tá acusando, tá culpando, tá deixando com que emoções falsas, mentirosas, desgovernadas prevaleçam e tá querendo jogar essa água no outro. Né? Tá projetando no outro, na psicologia a gente fala, tá projetando no outro aquilo que a pessoa não está sabendo, aquilo que está latente nela, grande nela, e ela não está querendo, não está sabendo lidar, ela quer tentar jogar pro outro, para tentar aliviar para ela mesma, só que vai ser o efeito contrário,
vai ser pior, porque vai voltar em dobro para ela. Então, se ela tá mal e ela faz mal ao outro, aquilo volta em dobro para ela. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Isso também é muito importante, gente. Não fique olhando para o passado. Uma vez que a gente se arrepende, uma vez que a gente aceita Jesus na nossa vida, uma vez que a gente se rende a Deus, a Jesus, ao nosso Pai que está no céu, uma vez que a gente aceita Jesus como o Senhor, como o Salvador da nossa vida, a gente não tem que olhar para trás, a gente tem que seguir firme, firme e forte, com os olhos fixos nele, sempre olhando adiante, crendo nas promessas que Ele tem para nós, porque se nós estamos caminhando com Ele, é claro que nós teremos vida eterna, é claro que nós teremos um fluxo de água, de água abundante, mas água que purifica, água direcionada, água cristalina, água que traz leveza, água que traz beleza. Sabe aquela água cristalina que você olha e você vê o reflexo? O seu reflexo ali, aquela água pura. A vida com Jesus nos leva, quando estamos com os olhos fixos nele, isso nos traz purificação, isso nos traz inocência. Isso traz leveza de espírito, leveza de alma. Isso traz conforto ao coração. Então, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Veja bem por onde anda. Lembra que eu falei das companhias, dos ambientes em que nós estamos? Cuidado, porque os ambientes em que nós estamos vão influenciar o nosso coração, vão influenciar as nossas emoções. Então, obrigada, Nandinha. Tá falando assim, obrigada por contribuir com a meta da live. Você contribuiu com a meta aqui. Gente, faltam 4 buquês pra gente bater a nossa meta da nossa live. Hoje é uma live super especial, vai. Eu quero que a gente bata a meta dos 18 buquês. Faltam só 4, gente. Por favor, me ajudem. A gente tem que finalizar essa live tão especial que foi hoje, com direito à música, com este presente com os buquês. Faltam só 4. Vamos ver quem é que vai se disponibilizar aqui para entregar esses 4 buquês que faltam. Quero ver, gente. Que sejam 4 pessoas diferentes, hein? Quero ver. Vamos ver. Então, continuando. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então aqui também Deus, né, já traz aí pra gente, já revela a nós, já nos dá essa sabedoria que não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o foco. Gente, aqui está falando sobre foco. Mantenha o foco, mantenha os olhos firmes, fixos em Jesus. Mantenha o foco, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, porque senão a gente pode cair. Alex Souza enviou um buquê. Gente, falta 50% da meta. 15, agora falta menos. Então, tá faltando 3. Vamos ver quem será. Felipe Setúbal tá curtindo. Amores, quem puder, vai dando 2 toquezinhos na tela também. Já estamos no final da nossa live. Gente, eu me perdi com o horário. Socorro, gente. Perdi total o horário. Porque a gente ficou 1 hora quase, né? Na questão das músicas e tudo mais. Socorro. Gente, 3 buquês, vai, pra gente finalizar a nossa live. Quem serão as 3 pessoas que vão me presentear, que vão apoiar o meu trabalho com esses presentes aqui? Fê, mas a gravação a gente começou bem depois, né, a gravar. Mas eu acho que a gente já tá aqui há muito tempo. A gente começou a ver aqui umas 9h40. Então, amores, aqui nós já temos uma receitinha de bolo. Deus já traz pra gente, já dá a direção. Pra gente tomar cuidado aonde a gente pisa, pra gente prestar atenção nos nossos caminhos, pra gente prestar atenção nos lugares em que a gente está, as companhias que nós estamos.
e principalmente a gente cuidar não só do nosso coração, dos nossos sentimentos, mas também da nossa visão, da nossa mente, dos nossos pensamentos, não desviar a nossa atenção, manter o foco, manter os olhos firmes nele, buscar a ele, buscar o entendimento da palavra, se alimentar da palavra de Deus, buscar sabedoria e buscar também a compreensão da sabedoria, para que a gente ganhe o quê? Discernimento, para que a gente tenha este reconhecimento do que fazer, como agir, o que falar, como se comportar, porque lembra, nem tudo é o que parece. Então, eu quis trazer para vocês esse Provérbios 4, que é um provérbio já bem conhecido, mas que traz muitas reflexões e já traz aqui um caminho para nós, para que a gente permaneça mais estável, mais firmes, para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa confiança em Deus. É verdade, 30 mil corações, uhul! Então, amores, eu desejo a nós, não só a vocês, mas a mim também, que a gente possa fazer desse Provérbios 4, a nossa oração, de repente, dessa noite, que a gente peça a Deus para que Ele guarde o nosso coração, para que Ele guarde os nossos sentimentos, para que Ele blinde o nosso coração de todas as ciladas, de todas as mentiras do inimigo, porque o inimigo, gente, ele sempre ele usa, assim como o nosso ego, né? O nosso ego deturpa as coisas, as nossas percepções muitas vezes são falsas. A gente acha que a pessoa, sei lá, um dia que você já não tá tão legal, pensa, se a sua emoção já tá meio descompensada, se você tá num dia que você não tá muito legal, você vai ver duas pessoas olhando pra você e conversando, você já vai fazer o quê? Você já vai distorcer aquela cena, você já vai usar a sua percepção pra distorcer aquilo e você vai tirar uma conclusão precipitada que é, estão falando de mim. E pior, estão falando mal de mim. Você já vai cair aonde? Na rejeição. Aí, você se sente rejeitado, aí você começa a se sentir inferior. Aí você já começa a abrir brechas grandes para o inimigo colocar mentiras na sua mente e dominar, controlar as tuas emoções, o teu coração. Então, cuidado. Peçam sempre pela sabedoria, pelo entendimento e por este discernimento. Duvidem das suas certezas. Questionem, gente, a forma de pensar de vocês. Questionem os sentimentos de vocês. Nem tudo aquilo que a gente sente é verdadeiro. Tem muita coisa que influencia o nosso sentir. Por isso que a gente tem que pedir para que Deus blinde o nosso coração. Às vezes uma música faz a gente ter um sentimento ruim. Por quê? Porque às vezes a batida da música, a intenção com a qual a música foi feita, foi justamente para envenenar o teu coração. Você já pensou nisso? Tem muita coisa, gente, que é sutil, mas que é uma isca para que a gente caia em tentação, para a gente achar brechas no nosso coração, para que a gente seja dominado por sentimentos que não são verdadeiros. Então, que nessa nossa noite, nessa nossa live, a gente fique com essa reflexão, que é, eu não quero confiar naquilo que os meus olhos veem, eu não quero me deixar guiar por aquilo que meus sentimentos me conduzem. Eu não quero agir automático. Eu quero agir com sabedoria. Eu quero ter discernimento para tomar atitudes pelo Espírito Santo de Deus, para que as minhas atitudes sejam coerentes com aquilo que eu quero ser em Cristo Jesus. Eu quero buscar mais e mais a face de Cristo Jesus. Eu quero ter um caráter, um coração, uma mente
mais parecida com Jesus a cada momento. Gente, faltam 2 buquês. Ai, acabei de ver. Ai, gente, faltam só 2 buquês. A gente vai ter que finalizar essa live com esses buquês. Porque de verdade, gente, isso que eu tô dizendo é o que eu falei, né? Primeiro eu falo pra mim, antes de falar pra vocês. E quando a gente começa a fazer esses questionamentos, tanta coisa muda. Ao mesmo tempo que a gente fica, né? A gente começa a ver que a nossa tentativa de querer controlar as coisas, de querer saber das coisas, é uma tentativa frustrante, é decepcionante e é cansativo, sabe? Porque a gente não vai conseguir saber de tudo. Não tem como a gente controlar as circunstâncias, não tem como a gente controlar as atitudes do outro, não tem como a gente controlar o que o outro está entendendo daquilo que a gente está falando. E isso vai gerando muitos medos em nós. A gente começa a alimentar esses medos, esses sentimentos ruins que vão aprisionando o nosso coração, gente. Vão trazendo, vão deixando cativos os nossos pensamentos. A gente começa a cair nessa de querer ser aceito de qualquer forma, a gente começa a querer, né, a gente fica nessa desconfiança das pessoas, a gente começa a querer agradar, e aí você se torna até inconveniente, porque você começa a querer agradar, e, gente, ninguém gosta de pessoa que fica tentando, que é fake, que fica tentando agradar a todo custo, isso se torna a pessoa chata, né, inconveniente. Ninguém gosta de bajulação, entende? Então, é muito mais belo quando a gente tem a consciência daquilo que nós somos em essência, quando a gente está com os olhos firmados em Jesus, quando a gente se sente preenchido pelo amor de Jesus, porque daí a gente sabe que a rejeição do outro não tem a ver com a gente, tem a ver com o que ele está passando, com o que ele está vivendo. A gente não fica tão dependente das circunstâncias externas. Quando nós buscamos conhecer a face de Cristo, quando nós buscamos nossa identidade nele, quando nós buscamos a graça dele, quando a gente busca este amor que vem dele, nós ficamos muito mais, nós corremos menos risco de sermos afetados com as circunstâncias, com as coisas externas, com o comportamento do outro. Porque muitas vezes, infelizmente, né, ou felizmente, a gente vai ter que tomar atitudes que talvez desagrade mesmo o outro vai falar mal de você, o outro não vai concordar, o outro não vai entender. Mas e aí, Deus falou com você, você vai ser obediente, um filho obediente, vai querer agradar o pai ou você vai querer agradar o outro? Que talvez esteja totalmente na ignorância de si próprio, que dirá de outras pessoas. Então a gente precisa buscar, a gente precisa de fato, gente, que o amor de Deus, que Jesus seja suficiente na nossa vida. E isso não é fácil, isso não é simples. Eu não vivo assim ainda. Eu tô falando pra vocês porque eu quero aprender mais, eu quero sentir mais. Eu quero que meu coração esteja mais e mais blindado por ele. Só que é isso, é uma busca, gente. A gente tem que buscar diariamente, constantemente, esta comunhão com o nosso Pai. A gente tem que se fortalecer nele, a gente tem que buscar refúgio nele, porque senão, quando a gente vê, a gente já caiu, a gente já se esqueceu e a gente já está tentando agradar ao mundo e ser amado, aceito pelo mundo, e estamos distante do nosso Pai. Estamos com o nosso coração sedento do amor verdadeiro. Então, que estejamos atentos e que estejamos com os olhos firmes em Jesus, porque Ele caminha conosco em todo o tempo. Basta que a gente se permita sentir isso, ver isso. Então, busquem a Ele, gente. Busquem a Jesus, peçam ajuda a Ele, porque uma vez que a gente pede ajuda a Ele, Ele não rejeitará. Ele não te negará ajuda, Ele não te negará socorro, Ele não te negará respostas, mas busque a Ele de todo o seu coração. Chama, clame,
invoque o nome de Jesus, porque é de fato um nome poderoso para salvar, para curar, para restaurar. Ele blinda a nossa mente e o nosso coração. Então, que o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso corpo estejam blindados, protegidos, envoltos pela luz de Jesus, pelo amor de Jesus, pela graça dele. Porque esse amor que vem dele lança fora todo medo e nos lembra que nós não somos rejeitáveis, nós somos amados, infinitamente amados. Que a gente descubra isso, não só que a gente tenha esse entendimento, mas que a gente tenha essa revelação no nosso coração. Ok, amores? Ai, amém, Luiz. Amém, querido. Obrigada, viu? E, gente, não tem presente melhor pra mim do que oração. Então, se vocês gostam de mim, se vocês gostam do que eu compartilho aqui, se vocês gostam do que vocês sentem comigo, orem sempre pela minha vida, porque também, né, é aquilo, quanto mais luz a gente leva, mais a gente acaba, né, incomodando quem não tá querendo ser visto pela luz, quem não quer ser visto, quem não quer ser achado, quem quer continuar ali naquele cantinho escuro por medo, por ignorância. Então, a luz incomoda, né? Então, orem pela minha vida sempre, eu agradeço de todo o coração e sei que é Jesus quem está comigo, né? E quando a gente tem essa convicção daquele que nos guarda, daquele que caminha conosco, a gente também vence os medos, a gente não deixa com que o inimigo que tenta impressionar, que tenta, né, gerar medo, a gente não permite que ele ganhe essa batalha, até porque ele já perdeu, né? Ele já perdeu a batalha. Então ele não nos assusta mais, sabe? Porque a gente sabe quem caminha conosco, quem nos guia, quem nos protege. E quando mexem com a gente, quando a gente sabe com quem a gente anda, né? Quando a gente tá firme ali com Jesus, a gente sabe com quem estão mexendo. Não é com a gente não, gente, porque somos guardados pela luz do Altíssimo, pelas asas do Altíssimo. Então, quando mexem com a gente, estão mexendo com o nosso Pai, que é grande, que é o Todo-Poderoso. Então, amores, é isso. Fiquem com Jesus. Que Deus possa ouvir as nossas orações, que Ele possa purificar o nosso coração, a nossa mente e também as nossas intenções, os nossos pensamentos. Que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana de luz. Não se esqueçam que temos live... Ai, tô doida. Live não, tô com live aqui em mente, que eu li aqui falando da live. Nós temos live amanhã também, tá? 9h30 da noite. Mas nós temos imersão online, gente, com o tema A Beleza da Alma Leve, onde eu vou tratar bastante sobre o assunto ansiedade no dia 19 de novembro. Então, sem ser... Deixa eu ver aqui o calendário. Hoje é domingo, dia 5, é isso? Agora já passou da meia-noite. Gente, passou da meia-noite. Hoje já é dia 6. Mas então, assim, ser na semana que vem, no domingo que vem, no próximo, tá, gente? Mas as inscrições vão até o domingo que vem só. Então, se atentem a isso para vocês não perderem a data de inscrição, tá? Se inscrevam. Quem quiser saber mais sobre esse encontro, sobre ansiedade, onde o tema é a beleza da alma leve, mas onde eu vou tratar com profundidade este assunto da ansiedade, como a ansiedade afeta a nossa autoestima, os nossos relacionamentos, a nossa produtividade, me mandem mensagem ou direct no Instagram ou mensagem aqui, deem uma olhada nos meus stories, entra no grupo do WhatsApp, que na verdade o grupo do WhatsApp é o mais seguro que eu vou ver, gente, porque às vezes eu não consigo ver todas as mensagens.